Esse monumento aqui, ele é um monumento que registra a passagem do planeta Vênus pelo disco do Sol, chamado Trânsito de Vênus pelo disco solar. Isso é uma espécie de eclipse, né? Se você estiver na Terra, olhar o Sol e estiver numa linha reta, a Terra, Vênus, o Sol, a imagem do planeta Vênus vista pela Terra é um pontinho preto no disco, né? Quando o Sol nasce, e Vênus aparece quando o Sol nasce, né? Quando o Sol nasce, você vê aquele disco amarelo, que é o disco do Sol, e vê um pontinho preto. Isso aqui chama trânsito, né? Passagem, né? Então, em 1670, o Edmund Halley, que é um grande matemático, um grande astrônomo, né? Inclusive um grande mestre de Newton, que incentivou Newton a publicar os princípios, né? O Halley já era um cara que observava muitos fenômenos, né? Astronômicos. E ele propôs um método para se calcular a distância entre a Terra e o Sol, com uma unidade astronômica. E o método era a partir do trânsito de Vênus pelo disco do Sol. Né? Se tem uma tabela que sabe que o trânsito de Vênus acontece aproximadamente a cada 120 anos. Quando ele acontece 2 vezes, né? No período de uma semana, pela combinação dos movimentos. E ele sabia que em 1690 e pouco, ele não estaria vivo, né? Iria acontecer um trânsito de Vênus. E ele propôs, ele tinha uma grande influência na Europa, a Academia de Ciências de Londres, da qual ele era o primeiro presidente, Newton foi o primeiro dele, a Academia de Ciências de Paris, a Academia de Ciências de Moscou e alguns centros de estudo de ciência, inclusive dos Estados Unidos, da Áustria, de alguns países. Então ele fez um grande movimento na Europa de convencimento dos grandes navegadores, das companhias, né, tipo Companhia das Índias, né, ocidentais e orientais, ocidental e oriental, alguns monarcas, e ele conseguiu fazer um movimento que é citado como um grande movimento internacional em prol da ciência. Foi o Halley que liderou. E ele propôs um método de triangulação. Você olha o trânsito de Vênus pelo Sol, cronometra o tempo e com aquele tempo, vezes a velocidade, que tem uma distância, e bota num jogo de triângulo, você calcula a distância entre a Terra e o Sol, que é a unidade astronômica. Ele propôs isso, e isso foi feito numa verdadeira saga durante período de pestes, durante período de guerras. Em diversos locais da Terra, várias comissões foram observar o trânsito de Vênus pelo disco do Sol. Muitas pessoas não conseguiram chegar, foram presas, o avião afundou, morreu, pegou doença, sei lá. E uma comitiva veio aqui para Olinda, né? Nas diversas comitivas, uma veio para Olinda. E a comitiva que veio para Olinda já foi num segundo estágio, que foi no dia 5 de dezembro de 1882, veio aqui para Olinda com esse propósito. O governante do Brasil era o imperador Dom Pedro II, que era amante das ciências, da literatura, da história, né? Ele colecionava, inclusive, múmias egípcias, né? E era um amante da astronomia e era astrônomo. Tanto é que ele é o patrono da astronomia no Brasil, Dom Pedro II, né? Dia 2 de dezembro, o dia do astrônomo, por conta dele, o dia do nascimento dele. E ele bancou uma comitiva de astrônomos, também de Paris, para vir aqui para o Alto da Sete. Já era um local conhecido por causa do primeiro, para fazer a observação do trânsito de Vênus. Ele pediu autorização ao Senado brasileiro para bancar, ele era monarquia, mas tinha Senado, o Senado recusou, dizendo que gastar um dinheiro para os caras subirem em lombo de mula para vir para o Nordeste, né, para um lugar pobre aqui, para fazer um ernoneto, um negócio de doido, né? E o Senado brasileiro rejeitou. Nesse momento entrou a figura de um senador, que era um cara avançado para a época, que era o Maquinabuco, que era daqui, fez uma articulação política, os discursos dele são conhecidos, defendendo essa missão científica. A missão científica veio para aqui para Olinda, e aqui nesse local foi observado o trânsito de Vênus. O tempo do trânsito de Vênus foi colocado na equação que ajudou a concretizar esse sonho, que era medir a distância entre a Terra e o Sol, a unidade astronômica, que aproxima 150 milhões de quilômetros. Uma relevância histórica estupenda. Ele construiu esse monumento, botaram uma placa de mármore registrando esse fenômeno e ficou perdido. Acontece que no ano de 1986,
o nosso amigo Fábio Araújo estava concluindo o curso de Física da Rural, e a monografia dele era a história da astronomia em Pernambuco, e eu era o orientador dele. Então a gente sabia do Padre Pullman, e nós sabíamos disso, mas nós não sabíamos onde estava esse monumento. Nós viemos aqui, esse monumento estava dentro de uma barraca, era cheio de barraca, de artesanato. E um prego em cima da placa e pendurado um monte de rede, um monte de coisa de artesanato, né? Achou embaixo da coisa, né? Depois de muito tempo, com muitas pressões, a barraca foi recuada e mais recentemente, com essa última reforma, as barracas saíram daqui, foram para lá. Né? Essa é uma curiosidade do grande zelo que se tem pela história da ciência. No ano de 2004, esse fenômeno aconteceu novamente, o trânsito de Vênus pelo Sol. E aí nós já estávamos por aqui, 2004, julho de 2004, 4 de junho de 2004, está lá escrito. Então nós viemos aqui, a prefeita era a Luciana Santos, o secretário de Cultura era Toninho Alves, contrabaixista do Quinteto Violado, deu uma força danada, ele ajudou, e nós, com o apoio da prefeitura e do Espaço Ciência, fomos para trás, vai ter um terraço atrás da Igreja da Sé, 5 horas da manhã, trouxemos algumas escolas, a prefeitura deu um lanche, deu segurança, nós trouxemos 6 telescópios com a ajuda da Sociedade Astronomia do município, Espaço Ciência, de Olinda. Observamos o trânsito de Vênus, filmamos, botamos na internet, mandamos para um local que não estava vendo o trânsito de Vênus, e a gente ficou meio metido, né, se achando, a gente construiu uma segunda placa, colocamos embaixo da primeira placa, para lá as 2 placas, dizendo que nós fizemos registro do trânsito de Vênus pelo disco Sol. A gente contribuiu um pouco, pelo menos para divulgar essa história. E acontece que nesse dia nós fundamos a Sociedade Astronômica de Olinda, que existe, aberta quem quiser. Teoricamente a sede dela é naquele observatório, bem aberta. E existem ali as 2 placas. Então vou pedir que daqui a pouco a gente ir ali para ver as que estão depredadas, sujas. Uma das placas está quebrada, alguém deu porrada nela, assim, é um negócio para se estudar mesmo a sociologia e a valorização da história, né? Um povo tão pacato, tão festivo, tão culto, né? Mas não é dada a oportunidade de ter a chance de se ligar a preservar. Então estão aí as 2 placas, esse trânsito, ele é um acontecimento muito conhecido na literatura, os trânsitos, todos eles, né? O próximo trânsito será no ano 2117, espero que nós estejamos aqui, né? Que a medicina seja avançada, dê uma sobrevida pra gente vir em galinha aqui assistir, né? Fazer uma terceira placa. E fazer um fotolatando também, né? E eu sugiro sempre um livro, o nome do livro é Os Caçadores de Vênus, conta toda essa saga. É um livro, uma aventura, parece um filme de Indiana Jones, mas é aquele fato real, né? Da busca para a caça ao fenômeno do trânsito de Vênus, que é um negócio muito, muito legal. Então, queria convidar todo mundo para ver as 2 placas. Está ruim de ler, mas um dia a prefeitura vai pintar direitinho ali dentro. A de cima não se tira, porque se tirar ela vai ser quebrada. Fica muita martelada nela. A de baixo é só pintar. Essa aqui, passagem de Vênus pelo disco solar. Em 5 e 6 de dezembro de 1882, a Comissão Brasileira, acho que é a Comissão Brasileira, ela não se tira, ela. A de baixo fomos nós. 8 de julho de 2004, observação do trânsito de Vênus pelo disco solar. Olha aqui, repetindo o feito de 122 anos atrás, acompanhando o trânsito de Vênus pelo disco do Sol. Prefeitura de Olinda, Sociedade Astronômica do Recife, Espaço Ciência e Secretaria do Patrimônio, Patrimônio, Ciência e Cultura, que era Toninho Alves. Deu uma força danada. Depois de Toninho Alves, quem foi o secretário foi o Sérgio Rezende. O Sérgio Rezende foi o secretário dessa secretaria. Aí a gente tem um monte de fotos, né? Tem guardado a gente aqui. Então também essa placa é original aí, né? Essa é originalíssima. Essa tem um prego aqui e aqui. E a barraca aí até aí.
Eu trouxe o seu Matsura aqui, ele... Vai perder o tempo com patrimônio. É uma coisa dessa. Não, essa aqui, rapaz, esse quando tem coisa assim que... Às vezes você vê um cara de fala com isso, negócio, fala pra ele, eu sabia disso. Eu não, né? André, vai foto aqui do povo. Isso. Não tá aí. Vamos ficar todo mundo junto que vem, cara. Daqui a pouco a gente volta. Era uma